Fala, primeirão, beleza? Bom, finalizando a apostila de história com vocês, terceiro volume aí, fazer uma correção aqui dos exercícios finais da apostila. Por favor, tirem as dúvidas, né? Verifiquem aí se vocês estão compreendendo e verifiquem como cai na prova o conteúdo, tá? Que é o mais importante para vocês praticarem aí para os futuros vestibulares de vocês, beleza? Nós vamos continuar a partir da questão 8, que é uma questão da FUVEST, na página 479, tá? Então, nos temores contemporâneos, de acordo com o historiador Martin Lyons, nos temores contemporâneos, em relação ao acesso ilimitado de sites perigosos na internet e as dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, houve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa. Escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos da continuidade e da descontinuidade de entre a revolução do impresso e a revolução eletrônica apontados pelo autor. Galera, Johannes Gutenberg inventou a imprensa, né, a tipografia, em 1432, né, na Alemanha. A partir daí começaram a se imprimir os livros, então o acesso à informação se tornou muito mais amplo. Hoje em dia, nós estamos vivendo um perigo, né, da informação, principalmente em relação às fake news, a polarização das ideias, as bolhas ideológicas, né? Indico para vocês, é tema agora de atualidades, né, que assistem a Democracia em Vertigem e assistam principalmente o Dilema das Redes Sociais do Netflix, que vocês vão ver realmente o quanto o Facebook, Instagram, YouTube tem transformado as pessoas em mercadoria, tem manipulado as eleições, tem manipulado as informações das pessoas. Nessa questão, tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo agora, a alternativa é a C, né? Que vai falar, ó, a manutenção dos índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a revolução da comunicação depende de quem domina e de quem usa as tecnologias. É mais provável que uma fake news tenha mais circulação na internet do que uma notícia verdadeira. Nós estamos vivendo uma sociedade doente que prefere uma mentira que agrade do que uma verdade que desagrade. Tá? E isso é uma realidade hoje no mundo. Então, indico que leiam, que estudem realmente essa questão, porque ela é cada vez mais séria. Tá? Enem. O franciscano Roger Bacon foi condenado entre 1267 e 1269 por dirigir ataques aos teólogos por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental. E também por introduzir o ensino às ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com as asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Fernand Braudel, Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV e XVIII. Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon, alternativa E, inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde com o Renascimento, ao contemplarem a possibilidade do ser humano controlar a natureza por meio das invenções. É a razão contra a religião, ok? É o antropocentrismo contra o teocentrismo, né? O texto foi extraído da peça Troilo e Cressida, de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Façam a leitura do texto. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. Eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, o qual o rei que comanda, ordena, sem entraves, os bons e os maus. Personagem, Ulisses, ato 1, cena 3. Shakespeare. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. Ele fala que o Sol é o centro do sistema solar. Ok? Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra universal e perpétua,
contraposto ao estado de natureza entendido como estado de guerra. O estado de paz é a sociedade civilizada. Dentre outras tendências que dialogam com as ideias de Hobbes, destaca-se a definida pelo texto que se segue, alternativa B, que é, para Hobbes, a paz é inerente à civilização e, segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. Tá? Então, Hobbes acredita que é necessário que haja um Estado forte, um contrato social entre a sociedade e o Estado, para que nós não venhamos nos transformar numa sociedade de caos, de violência, onde um quer matar, quer destruir o outro. Tudo bem? Então, é isso. Enem. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida a metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Maquiavel, o príncipe. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra um vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao, alternativa C, afirmar confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Deus decide várias coisas, mas também a razão humana contribui para que as coisas aconteçam. Deus teria escolhido o homem para que ele, através das suas capacidades, tomasse decisões e decidisse o seu futuro, ok? Terminamos aqui a apostila 3, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Um grande abraço para todo mundo aí. Valeu!